Boa noite. É isso aí. Chegamos mais uma noite, graças a Deus. Mais um dia, mais uma noite. 18 de setembro, sexta-feira. Que bom, né? Que bom que o tempo está passando. Deixa eu só dia, mais um. Olha lá. Colocando já o mudo ali, né? Estou acompanhado aqui. Olha, quem lembra desse casal famoso, né? João Lopes. Boa noite, João Lopes. Fique à vontade, seja bem-vindo ao nosso canal. Atenas Game, boa noite, seja bem-vindo ao nosso canal. Fique à vontade, tá? Juntos somos mais fortes. Vamos que vamos. Não se esqueça de dar seu joinha. Não se esqueça de estar. Sara Chagas. Boa noite, Sara Chagas. Olha aí, gente nova chegando. Eu estou bem, Atenas. E você, como está? Boa noite, Sara. Muito obrigado pela presença. É a primeira vez de você. O Atenas Games eu sei que não é a primeira vez. O João Lopes eu também acho que é a primeira vez, se não for o tio Ju. A Sara Chagas é a primeira vez. Veio através de alguém. Tá? Que bom que você está bem, Atenas. Hoje temos nossa live com um tema, tá? Sobre filhos, né? Filho do coração, amor até o fim. Certo? Sim, eu sei que já veio, por isso que eu falei, o Atenas eu sei que eu já conheço. Vamos falar da agenda do nosso canal? Nós temos uma agenda aí. Uns dias a acontecer, a percorrer. Vamos lá. Nós estamos começando a nossa live hoje com a nossa convidada, Márcia. Tá? Obrigado. Mudei o cabelo essa semana. Um novo corte, tá aqui um certo rabinho. Obrigado mesmo. Tá? Amanhã às 19 horas da noite, 7 horas da noite, nós teremos live. Estou falando da minha agenda rapidamente. 7 horas com a doutora Carles Silva Oliveira, tá? Ela é indicação de uma cuidadora que eu não lembro quem é. É da Márcia? A Márcia me confirma. É, alguém indicou. Tá? Eu já não lembro, já faz um tempinho. Que é a doutora que cuida da mãe dessa pessoa, de uma pessoa, dessa pessoa. Tá? Então amanhã às 7 horas, a doutora vai estar falando sobre. Nosso tema é. Obrigado, Atenas. O tema amanhã é atendimento odontológico para o idoso com Alzheimer. Tá? Esse vai ser o tema de amanhã às 19 horas. Segunda-feira não tenho live. Posso entrar para uma brincadeira? Preciso fazer uma brincadeira valendo uma camiseta. Preciso entrar nessa live. Mas terça-feira nós temos uma palavra, uma mensagem aqui, terça às 8 horas, com uma live com o pastor João Batista, 8h30. Aí você vai me dizer... Como eu consigo? Tem uma maneira aqui pelo aplicativo que eu coloco. Aqui, esse nome que você fala? Não é difícil. É pelo link que eu entro, por um link, e eu coloco. E aí você vai me dizer, o canal é evangélico? Não. O canal ele é aberto. Eu posso permitir que uma pessoa espírita fale, um católico fale, um pastor fale. Por isso que chama-se Traz pra Roda com Fábio Almeida. Tá? Na quinta-feira teremos live com uma psicóloga. Tá? Psicóloga Carol Fernandes. Olha aí, Márcia. A Sara Chagas está dizendo: manda beijo para as netinhas da Márcia que estão assistindo. Maria Clara e Alice Regina.
Quinta-feira nós vamos estar com a psicóloga Carol com o tema adolescente, depressão e suicídio. Quinta-feira que vem. Na sexta... Obrigado, Vitória. Olha aí a Vitória aqui, chegando, minha querida amiga. Vitória Oliveira arrasou, Fábio. Um beijo. Será que eu vejo você amanhã? Quem conhece esse casal aqui? Na sexta-feira que vem, nós vamos estar com Ivan Vitori, 8h30 da noite, falando sobre a morte. Será que fugimos sobre esse assunto? Temos medo? O que se passa sobre a nossa cabeça? E no outro sábado... Deixa que depois eu falo. Tá muito longe, tá? Vamos lá? Vamos fazer o que nós temos costume sempre. A nossa prece, que não pode nunca faltar, nunca falhar, nunca deixarmos de fazer. Assim eu vou acalmando a nossa convidada, que já chegou, né? Vamos lá. Querido Deus, estamos aqui nessa live, que não é simplesmente uma live assim, ou assado, não. A nossa live é para que possa tocar vidas, para que algo aconteça, para que nós possamos aprender, porque juntos somos mais fortes. O meu amigo, a minha amiga, eu, precisamos um do outro. É nessa soma que somos mais fortes. Não é sozinhos. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude que nós possamos estar esclarecidos a hoje entender a história da Márcia e crescermos com a história da Márcia. Abre a nossa mente. Abre os nossos ouvidos. Para que possamos ouvir também com o coração. Uma história linda. Uma história de amor. Amém. Amém? Estão prontos a ouvir uma história de amor? Uma história de coração para coração? É o tema da nossa live de hoje. Filhas do coração, filha do coração, amor até o fim. Nossa amiga Carla Leal. Boa noite, Fábio. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. Tá? Vou beber a minha água. Para respirar, para chamar a roda, 8 horas, tá pronta já? Então vamos lá, 8h44, eu trago nessa hora, para este momento, eu trago para a roda de conversa, agora, com vocês, a minha querida amiga, gente, a minha live, meu canal tá virando mineiro, né? Tá virando um canal mineiro, porque são gente boa, tudo povo mineiro, goiano, carioca, paulista, enfim, todos abençoados por Deus. E eu trago para a roda de hoje, desculpem, Márcia contando a sua história. Boa noite, seja bem-vinda, minha querida. Boa noite. Até que enfim consegui entrar. Que bom, deu certo, né? Deu, pelo celular. Seja bem-vinda, fique à vontade, respire, fique calma. Tudo vai... Você sabe que a gente conversa... Você já viu minhas lives, né? Já. Eu sou cara de pau, É uma mesmo conversa assim. Então vamos que vamos. Vamos começar mais uma live. Fique à vontade de se apresentar para o povo. Quem é você? Quem é você? Onde você reside? Quem você cuida? Fique à vontade. Tá. Bem, eu sou a Márcia, né, de Belo Horizonte. Eu tenho 55 anos, 3 filhas, 3 netas, que são uma bênção da minha vida. E os meus pais, que uma já está no céu, já está lá olhando por nós, a minha mãe. E o meu pai, que eu cuido, que tem 93 anos. Vou ver se dá para vocês verem ele daqui, ó. Ele está aqui na caminha. Aí,
Bem, eu fiz questão de fazer aqui do quarto porque fica mais fácil para a gente ter um pouquinho da visão, apesar, né, de já tá sonolento. Bem, o Fábio me convidou, né, por eu ser filha de coração, por eu ter sido adotada, e por eu ter enviado um vídeo, um áudio agradecendo pelo dom da vida do meu pai, né, que fez 93 anos agora em agosto, do dia 20 de agosto. E eu me deu a iniciativa de fazer esse vídeo, esse áudio, porque era uma forma de eu agradecer o tanto que ele foi bom para mim, tanto que eles foram bons para mim, e me deu aquela vontade. E tantas pessoas depois me mandaram no retorno, me deram retorno, falando que tinha sido bom ter escutado aquelas palavras de agradecimento, porque é sempre bom agradecer, né? E uma coisa que eles me ensinaram é isso, a ser gratos. Então, uma boa noite a todos de novo, a todos do grupo, né, do grupo do Alzheimer, a todos os meus amigos que, né, porque porventura virem assistir a live hoje ou depois, né? E também as minhas netinhas, né, que estão vendo, a Maria Clara, a Alice, Regina e Malu, e as filhas Sara, Samanta e Samara. E agradeço o Fábio por essa oportunidade de contar um pouquinho de uma história de amor. Eu falo que a minha história é toda cercada de amor. Que linda! Já começou nos emocionando, tá? A Betinha já chegou, demorei, mas cheguei. Chegou na hora certa, Betinha. Já oramos, já falamos a agenda, mas agora começo de conversa já com a nossa amiga acabou de começar. Então fica tranquila. Você chegou a ver, Beth, o paizinho dela? Ela mostrou o pai. Você chegou a ver, Beth? Uma graça. Olha o pai dela, de 93 anos. Que lindo. Dorme a noite toda, Márcia? Dorme. Ele tem, assim, um pouquinho, esses dias eu achei que ele está um pouquinho, assim, a dificuldade de estar mexendo à noite, segurando na grade da cama. Então, terça-feira eu tenho médico, eu vou olhar com ele. Mas fica quietinho, porque ele já não consegue mais, assim, ficar... Ele não tá, à noite fica calma, mas eu vejo que ele não está com aquele sono reparador. Então, eu vou conversar com o médico sobre isso. Mas fica tranquilo, né? E durante o dia, como ele é durante o dia? Bem, ele alterna, porque como ele tem a demência corpo de Lewy, ela é flutuante, ela é bem diferente do Alzheimer, né? Mas nessa fase acamada, o que eles me falam é que é tudo parecido, é tudo igual. Mas eu vejo que mesmo na fase acamada, eu vejo que tem dias que ele está agitado, tem dias que ele está dormindo muito, tem dia que ele está comendo bem. Então, ele tem essa oscilação, assim. Então, tem dias que ele está ótimo, assim, os amigos ligam, ele conversa, ainda consegue, assim, conversar um pouco. Tem dias que... Espera um pouquinho, Márcia. Você disse que tem dias que as pessoas ligam, isso quer dizer que ele está com uma lucidez legal? Não, às vezes acontece dele conseguir ainda assim, assimilar alguma coisa e conversar ainda. O irmão dele liga, às vezes ele conversa, às vezes não. Os parentes vêm aqui, às vezes, agora na pandemia não, né? Mas agora só por telefone. Mas outro dia mesmo, um vizinho adentrou minha casa aqui para ajudar a carregar um móvel, essa semana. Ele escutou a voz do vizinho e falou assim, Geraldo? Geraldo? Aí eu falei assim, olha, pai, é o Geraldo, sim, e tal. Ele chegou até a porta, por causa da pandemia não pôde entrar, e conversou com ele. Mas isso por causa o corpo de Lewy, ele tem essa característica, né, de a memória não ser totalmente, vai ser afetada aos poucos. Bem, e a dele final, mas no final mesmo, né? Ainda existe um pouco, né? Ele pergunta às minhas filhas, às vezes confunde, às vezes pergunta coisas que não tem nada a ver, mas que está dentro do ambiente dele, né, mental dele, da lembrança antiga, tem algumas coisas, mas às vezes conseguem dar alguma coisa normal. Pessoal, e olha que lindo que ela acabou de dizer, é o paizinho que ela mostrou aí, que tem 93 anos, a Beth ainda falando, Marcinha, você é uma abençoada, 93 anos.
Tá aqui a minha tia Jo, é minha tia, irmã do meu pai, tá aqui dando boa noite. Tia, a senhora chegou a ver o pai dela, 93 anos ali, e eu vou dizer que pela idade dele, ele está bem. Tá, graças a Deus tá bem. Não é, Márcia? Se não fosse essa demência que apareceu, ele tinha só o Parkinson, de 4 anos, 3 anos e pouco para cá, ele estaria bem, né? Mas aí já vem alguma coisa assim. O médico também fala que não é só a demência, tem a idade, tem todo, né, um processo, né, além das demências que vem, tem todo um processo degenerativo da idade, tudo. Mas ele, graças a Deus, ele está assim, caminhando bem, assim, caminhando, não literalmente na cama, né? Mas assim, é normal, quando envelhecemos, algumas coisas vão vindo junto, né? Sim. Eu vou ter medo, um dia comentou isso, que é normal também, né? Na idade, né? Então eu ainda tenho, nós temos muito que agradecer. Foi esse áudio que eu mandei para nossa amiga Márcia, ela estava bem triste, o pai dela estava acamado, aí eu disse assim, amiga, com 93 anos, ele não vai estar virando cambalhota. Isso, você me falou. Tá? Você me falou. Eu, que estou quase 50, tem dias que eu fico lá parado no serviço, mexendo na senha, eu fico mexendo meus pés, porque começa a doer a minha circulação, minhas pernas. Eu só estou com quase 50. Ele com 93, ele está ótimo. Você imagina que hoje ele me chamou para jogar buraco. Baralho, buraco. Jogou? Não tô chamando, não tem condição dele jogar. Ele falou assim, eu saí do jogo para você jogar com a Samara é minha filha, e você não jogou. Eu falei, pai, não deu para me jogar. Não, que eu estava dando banho nele, ele estava pensando no buraco, ele gosta muito de jogar, né, buraco. Nesse meio que você não experimentou dar as cartas para ele só para distrair um pouco, para ver como que ele reage? Não, eu já dei há um tempo atrás, quando ele estava melhor, assim, sentando sozinho e tal, ele ainda, mesmo quando não tinha ninguém para jogar, ele espalhava na casa. Teve um dia que eu gravei um vídeo dele conversando com alguém, como se estivesse jogando com ele, dentro do mundinho dele. Aí eu achei tão interessante ele jogar com ele mesmo ali, conversando. Mas hoje está muito difícil, tá difícil. Eu te daria esse toque mesmo. Deixa ele na cama, a hora que der 5 minutos. Deu 5 minutos nele, pega as cartas, pede pra filha, pra alguém filmar, joga com ele mesmo um jogo que não existe na hora, que não entenda mais nada, só pra ter esse momento registrado. Você viu a live de ontem? Vi, achei muito lindo. A ideia dela. A Sandra falou de filmar, fotografar todos esses momentos é muito importante. Porque o dia que um dia ele não estiver mais aqui, você vai ter registrado. Você vai olhar e falar assim, ó o papai jogando comigo. Ah, papai, ele achava que estava jogando. São memórias. Eu tenho os vídeos que eu gravei, mas desse agora, a camada, eu não gravei ainda não. Né? Mas eu vou ver se eu gravo com ele. Vamos lá, vamos conversar. É isso que eu falo, papo gostoso é isso. A gente entra numa conversa sem perguntas e assim tá indo. Tem muita história. Que bom. Eu vou ter que correr. Para contar a história de uma vida, vou ter que correr para contar depressa. Fique em paz. Qualquer coisa, se o povo pedir, a gente tem parte 2. Quem sabe você volta depois. Isto. Vamos lá. Filha do coração, nós falamos isso naquele momento quando você conversou comigo, certo? Explique para nós, eu sei a história, mas converse para nós mais ou menos, por quê? O que é isso, filha do coração? Tá. É o seguinte, eu fui adotada com 9 meses de idade e, bem, eles não me contaram da minha adoção. Então, eu não sabia que eu era adotada. Mas eu sentia que tinha... Porque eu falo muito que as pessoas têm que tomar muito cuidado com as crianças. Porque não adianta esconder coisas das crianças. As crianças são muito espertas, elas pegam tudo no ar. Tudo em volta dela serve, né, para aprendizado. Então, eu via que tinha alguma coisa errada. Errada, assim, né? Não, mas como tinha alguma coisa escondida. Mas eles sempre foram amor,
foram assim. Papai, eu falo que ele não era mãe. Pai, eu não tinha pai, mas eu tinha duas mães. E minha mãe, apesar de ser brava, todo mundo conheceu ela, agitada e tudo, ela era um sonho de mãe, muito boa. Mas eu sentia uns buchichos, eu via alguma coisa que parava, assim, pelo ar. E eu sempre fui muito curiosa, muito, assim, esperta, daquelas meninas muito danadas, e comecei a procurar. Quando eu aprendi a ler, eu descobri uma caixa de documentos da minha mãe guardava, e lá tinha duas certidões. Uma estava escrito filha legítima, que é a do cartório, que eles me adotaram, eu fui direto no cartório. Naquela época nem tinha esse processo de adoção e tudo, né? Foi tudo mesmo lá no cartório da cidade. Que eu sou de Ipanema, Minas Gerais, né? Um abraço a né? Todo mundo de Minas, de Ipanema, que eu amo. O que acontece? Então, quando eu peguei essas certidões, uma legítima e a outra, a gente fala certidão de batismo, tem outros nomes, hoje em dia nem se fala certidão de batismo, mas estava escrito lá, filha ilegítima. Eu peguei aquilo, falei, tem alguma coisa aqui. A detetivezinha Mirim pegou aquilo, né? Peguei aquilo, levei para a professora, sem contar para a professora o motivo da pergunta. Falei, e ele me deu a resposta, né? O que era um, o que era outra. Pronto, já fiquei sabendo da verdade. Mas, e aí? Não contei nada para eles. Por quê? Se eles me escondiam, é porque eles não queriam que eu soubesse. Naquele momento, o que passou na minha cabeça? Qual que foi o sentimento? Sentimento que a gente é inerente, né? Então, foi o de medo. Medo, mas medo que alguém viesse e me tirasse deles. Não que eu tivesse. Não, até então não. Até então eu não sabia de nada. Eu só sabia que que eu não era filha dele. Então, eu peguei e falei assim, vou continuar do jeito que estava. Aí eu passei a contribuir para que eles conseguissem esconder a mentira de mim. Quando eles, por exemplo, eu via minha mãe numa saia justa, que aparece saia justa. Eu um dia, sentada em Ipanema, na calçada, a memória bem fixa minha disso, de uma senhora que chegou na calçada, eu não morava lá, a gente estava passeando na casa do Tia Loura. Aí a Tia Loura, todo mundo sentado, aquele calor, Ipanema muito quente, parece Rio de Janeiro. E aí, não é à toa que tem esse nome, né? Aí eu peguei, olhei, a mulher chegou e falou assim, ela chamava Dona Isaura, eu nem a conhecia, porque eu era pequena, eu tinha uns 8 anos, assim, 9 anos. Ela chegou e falou assim, olha, ela quase foi minha. O que eu fiz? Fingi que não tinha escutado. Saí brincando, igual criança sai pulando, brincando. Fingi, virei as costas para ela e fui brincar. Por quê? Eu sabia que a minha mãe estava ali com um constrangimento, que eu não sabia. Ela não sabia que eu sabia. Então, esse é um exemplo de como eu conseguia contribuir para ela continuar. E o que eu fiz? Não comentei com ninguém. Já que ninguém queria que eu soubesse, nenhum parente também, não falei com ninguém, porque se eu tivesse que falar, eu teria que falar com eles, não com outros. E passou. Claro. Quando eu fiz os 16 anos, mais ou menos, que eu comecei a namorar, o meu esposo, ele disse para mim assim, eu casei com 18, você tem ideia, né? Então, com 16 anos, eu falei com o meu esposo, falou assim, Márcia, você tem que contar para os seus pais. Eles precisam saber que você já é uma adulta. Você precisa... Aí eu falo, não, eu ficava enrolando. Aí, mais pra frente, passou um tempo, antes dos 18, eu acredito, porque com 18 eu já estava... Eu fiquei noiva com 17, com 18 eu já estava casando. Então, eu cheguei um dia para eles e falei assim, olha,
eu queria conversar com o senhor, com a senhora e tal. Sentaram na sala, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei com eles assim: pai e mãe, eu sei que eu sou filha adotiva, mas isso não, eu já quero avisá-lo, antes de qualquer coisa que vocês falem, que isso eu já sei desde os meus 6, 7 anos, isso não mudou nada, eu só estou contando para que vocês tenham conhecimento, que eu sei, eu já sou uma mulher adulta, vou fazer 18 anos e tal. A minha mãe, que era muito brava, e meu pai estava do lado, falou, meu pai começou a falar assim, meu pai sempre foi mais de conversar essas coisas, ele não tinha tanto igual ela. Aí ele falou assim, pois é, o seu pai... Ela falou assim, o assunto terminou agora. Acabou. Fechou a boca do papai. Então, se alguma informação ali que viria para mim, foi parado, foi cessado. E eu pensei, ela não quer que fale. Não vamos falar. Ela teve medo. Ela tinha medo. Aí, mas o que acontece? Eu lembro, eu esqueci de contar para vocês que ela me contava uma história, nessa época de 6, 7 anos, de uma menina que tinha sido adotada e que ela era muito bonitinha e falava o detalhe. E eu falava, mãe, essa menina sou eu. Ela falava assim, não. Depois ela falava, não. Ela não tinha coragem de falar, é você. Então ela tentou, mas ela não conseguiu. E contava também que tinha uma menina que ficou sabendo e que fugiu de casa. E o medo dela era isso. Talvez, não sei se é verdade, né? Ela fugiu de casa, a menina. Mas que ela fez o teste para ver se você iria dizer, eu também fugiria. Não, eu não fugiria. Ela quis dar uma jogada com você. Aí eu não ligava, aí não ligava para aquela história e ia embora, passava o tempo. Quando eu contei para eles, aí eu pude me abrir um pouco mais com as outras pessoas em volta, porque enquanto eu não falei com eles, eu não me abri. Mas eu não tinha informação nenhuma, também não tinha muito interesse, para falar a verdade. Porque uma vez que você é bem adotada, você é amada, você não tem aquele interesse de saber quem é, quem foi, quem vai ser, quem não foi. Não tem, não tinha. Mas eu fui ao dentista com uma prima muito amada, até minha comadre, madrinha da Sara, a Pepenha. Eu fui com ela ao dentista, chegando lá, ela é uma das primas, assim, que eu tinha mais intimidade, e ela já conviveu com a minha mãe na época da minha adoção. Então, eu falei com ela assim, olha, Penha, eu sei que eu sou adotiva, já falei com a mamãe e com o papai, mas eu não sei nada de mim, não sei nada e tudo. Ela pegou, sentada esperando o dentista, ela me contou uma coisa que jogou para dentro de mim uma luz tão grande. Foi tão bom, porque ela me disse uma coisa que eu achava que os meus pais eu estava ali porque alguém não me quis. Mas também não me importava muito, não. Estava muito bem do jeito que eu estava. Só que, querendo ou não, você se sente triste com aquilo. E quando ela olhou para mim, ela falou assim, Márcia, a sua mãe não quis dar você em adoção. Sua mãe era doente, sua mãe tinha câncer. Estava muito mal no hospital quando seu pai te deu para os meus tios. E ela estava muito mal no hospital, ela tinha câncer, tanto é que ela morreu com 30 e poucos anos, a minha mãe. Quando ela saiu do hospital, ela falou assim, eu morava com a tia, ela falou, com a tia e com vocês, que ela morava para estudar no interior. Aí ela falou assim, quando a sua mãe saiu do hospital, ela entrou para dentro da casa da tia, aos berros, querendo a filha dela. E eu senti tanto medo da sua mãe, que ela parecia uma leoa. Aquilo que ela me contou veio para dentro de mim e me deu aquele acalento. Eu falei assim, quer dizer, eu fui amada por ela. Sim. Eu também fui amada por ela, né? Apesar de eu já ter sido muito amada por eles. E me jogou aquela coisa assim gostosa, aquele refresco na alma. E eu falei, seu pai era muito velho. Me falaram que ele morreu logo depois também. Ele era mais velho que a sua mãe, muito. Tipo assim, ele era velho casado com uma senhora, uma moça.
Ele também teve câncer e tal, e falou, coisa, você tem 2 irmãos. Aí ela me falou, você tem 2 irmãos, que também, uma tinha sido adotada por uma tia, outra para uma outra pessoa no interior. E aí eu fiquei tão feliz com aquela... Mas eu não tinha aquela coisa, vou procurar minha família e tal, porque eu seguia a minha vida. Eu já tinha minhas 3 filhas, depois fui tendo os filhos, casando. Não tinha... Meu marido perguntava assim para mim, mas você não tem curiosidade de conhecer a sua família? Não, assim, não tem uma coisa assim. Eu tenho curiosidade de ver se a minha mão é igual à minha mão deles, se o meu pé é parecido com o deles, porque são questões, assim, físicas. Mas eu não sentia falta emocional, uma coisa assim que pudesse me preencher. Você foi preenchido pelos seus pais? Fui muito, muito, muito. Meus pais eram daqueles que eu dormia no colo do papai para ir para a cama. Mamãe era daquelas que fazia todas as minhas vontades. Papai fazia todas as minhas vontades. Eu fui uma filha única e muito, 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 assim, mimada, para falar a verdade. Tudo que eu queria, eles faziam. Única? Filha única. Porque eles não tiveram, né, filhos. Então, depois disso, eu tenho quando eu conheci, eu vou terminar com isso, porque eu sei que nós temos tempo, como que eu consegui... Aí eu conheci a minha outra família, mas como foi? Eu não os procurei, mas quando eu estava já, minhas filhas, já uns 20 e poucos anos atrás, meu avô tinha 80 e poucos anos, outro avô biológico, ligou para minha casa aqui, né, onde eu moro aqui, e ele falou assim, olha, alô, eu sou o João das Neves, nem conheço o João das Neves. Aí eu falei, eu sou o seu avô, eu quase caí de costa. Eu falei, meu avô? E a minha mãe, naquela época, tinha extensão na minha casa. A minha mãe pega na extensão. Minha mãe adotiva. Minha dona Horacina. Ela chamava Horacina. O nome dela é dificílimo. Aí meu pai é o Francisco, né? Eu não dei o nome deles. Quando eu atendi o telefone, ela falou assim, ela lá da extensão, eu falei, eu queria, ela falou assim, ele falou assim, eu queria conhecer você antes de eu falecer, antes de eu morrer, porque eu já tenho 80 e poucos anos que ele tinha, e eu queria conhecer você antes de eu falecer, antes de eu morrer, porque é uma vontade que eu tenho e tal. Aí eu comecei a conversar com ele, e minha mãe, na extensão, falou assim, onde você conseguiu o telefone, você consegue o endereço. E desligou o telefone, eu também desliguei. Mas susto, né? Mas você não conseguiu desligar a ligação, né? Desligou tudo. Eu peguei e falei, pronto. Aí eu falei com meu marido assim, Avelino, mamãe desligou, atendeu o telefone. Eu fiquei tão nervosa que eu desliguei também. Desliguei a ligação, meu avô ligou. Eu fiquei desesperada no momento, assim, tá? Aí ele falou, Márcia, como é que você me faz isso? Seu avô te liga, você faz isso? Eu fiquei nervosa, porque ela atendeu lá, eu não queria que ela ficar magoada. Aí o meu marido ficou rindo de mim. Não é possível que você fez isso. Eu falei, vamos falar o seguinte, se ele realmente, mamãe tem razão, se ele me achou com o telefone, ele vai me achar. Foi embora, segui a vida. No outro dia, ele me ligou à noite, falando, olha, já cheguei em Belo Horizonte, quer dizer, ele achou tudo. Já cheguei em BH, e que ele estava no interior, ou no Rio, eu não se lembro, porque eles tem muitos parentes no Rio. E, Marta, ele era saudável, né? 86 anos ele viajou, né? Ele andava de bicicleta, ele era super saudável. Aí me ligou, aí na hora que falou assim, olha, eu quero o seu endereço. Aí eu dei meu endereço, mamãe não pegou na extensão. Dei o endereço, meu avô preparando para vir para cá. Então, tem uma cena que ficou gravada na minha cabeça, porque é incrível. Até quando a gente é adulto, tem cenas que marcam muito a gente, né? Sim. Foi meu pai, do meu lado, na loja. A gente tem uma loja de comércio aqui embaixo, né? Eu já falei que eu trabalho com comércio. Então, eu fiquei na porta da loja, com o papai do meu lado, esperando ele chegar. Quando ele chegou de ônibus, desceu, o ponto de ônibus é pertinho da minha casa. Quando eu olhei para ele, eu peguei a minha mão assim, cravei na mão do papai e apertei de um medo, me deu um medo, eu com 30 e tantos anos, veio aquele sentimento de medo, e eu apertei a mão do pai.
Aí ele falou assim, papai ficou do meu lado o tempo todo, eu conversando. E aí ele chegou, eu entrei com ele, apresentei minhas filhas, todo mundo, as minhas crianças e tudo, fiz um café, né, tomamos um café, mas eu não estava me sentindo à vontade com ele. Eu estava dentro de mim, estava borbulhando um monte de coisa. E mamãe onde estava? Minha mãe nem ficou lá, porque minha mãe morava no mesmo lote que eu, então ela mora nos fundos e eu na frente. Minha mãe apareceu um pouquinho e foi embora. Ela não deu muita confiança, não. Falava assim, não quero saber desse povo. Ela falou assim, eu peguei e falei, não, mãe. Eu falava assim, não, ele só vai vir aqui, vai dar uma olhada, só comer, a gente vai embora. Tipo, para ela não ficar nervosa, né? Porque ela tinha um gênio forte. Muito! Demais a conta. Ele, assim, põe gênio nisso. Você só não vai me dizer que mamãe sua era virginiana. Aquariana. Aquariana também são gênios fortes. E papai é o quê? Papai é leão. Leão também é forte. Mas aí ele foi embora, meu avô. Quando passou mais uma noite, foi me dando uma sensação de que eu não tinha o tratado como ele merecia. Porque dentro de mim, eu não tinha conseguido. Parece que a visita dele não trouxe para mim assim, a calma que eu achava que eu precisava de ter. Aí eu liguei para ele onde ele estava, que ele deixou o telefone onde ele estava hospedado. Falei, olha, se eu puder vir aqui amanhã de novo, a gente conversar de novo e tal, que eu estava tão assim, parece que eu estava com consciência pesada, que eu não tinha conseguido conversar com ele. Aí eu falei, como é? O senhor tá bem? O senhor ficou bem depois da visita? Ele falou, tô ótimo. Eu falei, pois é, só me desculpa qualquer coisa. Não, tá tudo ótimo. Mas eu tratei direitinho de tudo. Mas era dentro de mim que as coisas estavam desarrumadas, né? É normal. Aí depois ele veio no outro dia e tal. Aí até almoçou com a minha mãe. Falou assim, não, deixa ele, vem, ele almoça com a gente. Almoçou na mesa com a minha mãe e tudo. Mas a minha mãe, numa má vontade, assim, nervoso, danado. Daquele. E aí, depois ele falou, olha, você tem irmã, se você quiser eu passo o telefone. Falei, pode passar. Aí ele passou, a minha irmã me ligou, aí seguiu. Eu conheço a minha irmã, conheci meu irmão. Meu irmão já sumiu, não tenho muito convívio com ele, não. Mas a minha irmã eu tenho, de vez em quando ela vem, ela mora no Rio. Mas minha mãe sempre ficou com esse pé atrás, tanto com ele quanto com a minha irmã, porque ela tinha aquilo, o ciúme dela era muito grande. Mas eu sempre nunca deixei ela pensar que eles eram mais importantes para mim do que ela. Mesmo aí, meu marido muitas vezes falava comigo, você tem que conversar com sua mãe. Mas não, deixa ela. Olha aí, pessoal, para quem chegou agora, mais um pouquinho do papai dela. Mostra aí pro pessoal, minha querida. Olha ali na cama dele, ó. Esse é o pai dela, 93 anos, tá? Ele está na casa dela, não, isso não é um hospital, é o quartinho dele, na casa dela. Ele está bem, na medida do possível, com seus 93 anos. E ela contando essa linda história. Olha aqui a Isadora Andrade falando. Oi, tia. Isadora Andrade. A minha cunhada e minha filhada que devem estar assistindo. Um abraço, um beijo. Elas são um amor na minha vida. Márcia Ribeiro dizendo, linda essa minha xará. Xará! O Frederico falando assim, tive o prazer de conhecer a Márcia pessoalmente essa semana. Olha só, nem tiraram foto para jogar no grupo. É mesmo. Mas com essa pandemia, nem foto pode tirar com essa pandemia, nós de máscara, tá doido? A Luísa Helena chegando, dizendo boa noite, cheguei. A Luísa é tia da Beth, irmã da Niete. Legal. A nossa fofete. Assim, muito boa essa sua história. O canal do Tio Ju, boa noite, Tio Ju. Tá aí, tá boa a iluminação, Tio Ju? Estamos fazendo coisas novas. Então, a nossa amiga contando como foi a história dela. Bonita, emocionante. Eu já quase me emocionei num certo momento, sim. Muito forte. A história de amor, de filhos de adoção. Como é esse trâmite, toda essa história. Quando você é bem amado, bem criado, você nem vai sentir falta da outra parte. Não.
Eu já conheço outras histórias, outros filhos também que passaram com essa situação, que nem fazia esforço de ir lá ver. Neuza Zeferino, Márcia, minha prima. Sim, ela é sobrinha do meu pai. Eu tenho, assim, eu tenho uma sorte nessa vida, porque eu recebi os meus pais, eu recebi uma família. Gente, vocês não têm ideia. Eu tenho primos do lado do papai e do lado da minha mãe. As famílias, elas são a família do papai, eles são pessoas, assim, calmas, você te transmite aquela coisa gostosa pra gente. Minhas primas, meus primos, eles ligam para saber como que o papai tá. São uma gracinha. E a família da minha mãe, eu convivi mais, porque mãe, você já viu, mãe leva a gente para passear mais na casa da família. Papai ficava trabalhando e a gente ia passear nas férias. Então, eu ia na casa dos outros pais, mas eu ia muito na casa mais na casa, por exemplo, da tia Bilica, que é a mãe da Neuza, eu ia muito no interior. Eu era tratada, eu não sei se eu sou a caçula das primas, porque eu era tratada com tanto mimo com essa família. Pra você ter ideia, eu não sou a Márcia lá, eu sou a Marcinha. Todo mundo me chama de Marcinha. E eu chegava, quando eu chegava na roça, era coco descendo para mim comer com a colher, era aquele tanto de pé de jabuticaba eu podia escolher. Todo mundo, onde eu chegava, na casa da tia Loura, na casa de todas as casas, eu passava assim meses de férias na casa deles. Então, eles são assim eu falo que uma criança, quando ela é adotada por uma família. Então, sim, meus pais, eles eram o meu amor, o meu puro amor. Mas eles, todos que estavam em volta, me adotaram de uma forma que eu tenho muito para agradecer a eles, porque todo o amor que eles me deram, me fizeram hoje essa pessoa que eu sou. Eu pude aprender muito com todos eles, todo o carinho e o zelo que eles tiveram comigo desde pequena, um carinho enorme. E com os meus pais também, que meus pais sempre foram muito amáveis, e meus pais eram, a gente brincava que a casa da mamãe e do papai era uma hospedaria, porque na época do interior, que minha mãe mudou para cá, em 70 e pouco, 69, 70, tinham poucas pessoas em Belo Horizonte. Então, muitos vinham para fazer exame, ficavam com a gente, e eu fui tendo contato com eles. Eu levava, quando eu era adolescente, eu era assim, aquela que levava para fazer os exames. Eu adorava, cuidei muito da minha avó, eu comecei cuidando da minha avó, a mãe da mamãe. Ela morreu com 89 anos. Então, eu ajudei a minha mãe a cuidar da vovó. E eu cuidava dela com muito carinho. Eu sempre gostei muito dela. E ela sempre... Outro dia, uma prima, a Laninha, uma prima, falou com a minha filha, olha, a sua mãe, ela era tão amada pela minha avó que ela tinha coragem de falar que ela gostava mais da Márcia do que de todas nós. Olha só. E eu já escutei isso várias vezes. Para mim, aquilo era um elogio enorme de saber que eu era tão amada por ela também, igual eu fui amada por ela. Isso é dificuldade, né? Olha só quem mais chegou. A Di Gomes está dando boa noite. A Juliana, a nossa amiga gaúcha, a Juliana tá aí dando boa noite. Juliana, amo vocês. A Rosilene dizendo, demorei, mas cheguei. Boa noite, queridos. Já deram like. Ai, Rosilene, que bom. Minha tia maravilhosa. A Di Gomes dizendo, tenho uma irmã adotiva e é a mais mimada. Ah, então tá. Então deve ser mal de filho adotivo. E aí, olha só quem apareceu aqui. Vamos mexer com emoção. Samanta Oliveira. A minha filha do Rio. Mamãe linda que tanto amo. E vovó, grande bênção em nossas vidas. E falando em vovô e vovó, eu te pergunto, quanto tempo que sua mãe descansou? Já faz quantos anos isso? 4 anos. Ela morreu em 30 de março de 2016. Pouquinho tempo, vamos dizer assim.
Muito pouco, né? Parece que não tem tanto tempo. A Samanta tá falando assim, ó, tô aqui me emocionando escutando minha mãe linda. Olha, ela tá lá se emocionando, quase, pelo jeito deve estar chorando ali, hein? Ai, meu Deus. Eu tenho que segurar Tá a tão onda também, viu, bonito. Samanta? A história da sua mãe é muito bonita, muito forte, ela fala com verdade, com coração, tá? Quando sua mãe descansou, seu pai já estava com Alzheimer, já estava com, não com Alzheimer, mas já estava debilitado? Quem? Quando sua mãe partiu, seu pai já estava já mais acamado, mais doente? Quem Ela ficou ficou primeiro doente? 4 anos acamada. 4 anos acamada. Ela Bem já. ficou. Quando ela ficou uns 20 anos doente, porque eu acho que desde quando se começou a se tratar uma depressão, hoje eu sei que já era do Alzheimer, né? Porque hoje, pelo que a gente vê dos relatos, né? E depois ela ficou uns 7, 8 anos, bem assim, já bem sem memória, 4 anos na cama, sem nenhuma assim, movimento Ela mesmo, só teve Alzheimer. ela teve. Teve Alzheimer. Então ficou Então 20 anos doente. ele viu já ela caindo, ela sofrendo. Uhum. Ele? Seu pai chegou a ver, então, o sofrimento dela, a doença nela. Viu, ele falava muito que ele não queria passar por isso, e ele falava que também queria que ela fosse primeiro que ele também, porque ela já estava muito adoentada, né? E ele me ajudou a cuidar dela. Ele Ele liberou, né? estava ele ficava aqui na caminha do lado, tinha uma cama de solteiro. Foi um custo para eu tirar ele da cama de casal. Porque eu falei com ele, pai, mamãe precisa de uma cama hospitalar, precisa de ter para a gente poder. Ah, não, mas ela fica do meu lado aqui eu escuto ela vejo quando ela acorda, quando ela se mexe, eu fica mais perto de mim. Aí eu convenci ele, falei, não, mas você vai ficar do lado na cama. Aí foi assim, foram os processos que foram acontecendo. E ele cuidava dela com muito amor. Teve um dia que ele me chamou, que ela estava muito agitada, e ele falava assim, falou, Márcia, sua mãe tá... Isso, ela já não achava nem, estava bem debilitada. Aí ele me chamou aqui no quarto, eu vim de madrugada, eu cheguei, eu olhei para ela e falei, o que será que a mamãe tem? Ela não sabia falar direito. Mas aí ela olhou para mim e falou assim, papai não cura. Eu entendi tudo. É porque o papai não cura, papai não conseguiu, porque ela chamava meu pai de papai, o marido dela de papai. Então, aí eu olhei, era a fralda que tinha embolado. Aí eu troquei a fralda, pus ela dormir, continuou dormindo. E aquela frase ficou na minha cabeça, eu brinquei. Ela conseguiu ainda passar para mim, né? O que ela tá. Mas isso faz sentido, a sua frase do papai não cura? Olha o que a Samanta falou assim, ó. Que o seu pai rezava o dia inteiro impondo as mãos nela. É, Então é é, como se ela, tipo, o papai não. O que é o marido dela? O papai não cura. E a Samanta ainda fala assim. Ela lembra, vovô dava bem quando ela faleceu, ele só tinha o Parkinson. só. A mente Tava dele estava boa. ótimo. Ele estava lúcido, totalmente lúcido, até 2 anos atrás. Assim, 1 ano e meio, mais ou menos. E quando a mamãe faleceu, ele falou para mim assim, eu não quero ir no velório dela, eu não quero vê-la. Falei, pai, só tem todo o direito. Aí ele ficou aqui em casa e ele falou comigo assim, mas as pessoas vão falar? Falei, pai, se eu tivesse 90 anos e as pessoas quisessem falar, eu posso deixar elas falarem. O senhor é que escolhe. Aí ele ficou, eu deixei uma cuidadora com ele aqui. Ele ficou jogando baralho com a cuidadora, mas chorando, contando o caso dela, e chorando. E aí, quando eu voltei, ele estava ainda jogando baralho. Aí ele falou assim: foi tudo bem, pai. Mamãe já está no céu, mamãe não está lá onde. E a gente foi. Aí, na mesma hora, a gente tirou tudo dela do quarto. Quando ele entrou no quarto novamente, já não tinha cama de hospital, já não tinha nada. Minhas amigas vieram aqui, sou muito gratas a elas. Elas entraram, tiraram tudo.
Fique em paz. E Fique em paz. eu falei, Bebe um copo d'água. Bebe um copo d'água. eu falei que eu não ia chorar. Não, é normal. Eu já me segurei várias vezes. É como se a história voltasse mesmo. Tá recente. Eu Tá? gosto de falar que as pessoas que as pessoas Calma. prestem muita atenção também nessa fase que eles estão, porque eu já levei muito susto com minha mãe mesmo, achando eu chorando perto dela e eu achando que ela já não tinha mais nada na cabecinha dela. Ela olhou para mim e falou assim, eu estava debruçada na cadeira de rodas dela, ela falou assim comigo: por que você está chorando? Eu quase caí. Eu levei um susto. Nunca mais eu chorei perto dela. Tinha uns 2 anos antes dela falecer. E eu também, hoje eu tenho assim, muito cuidado, né, de não falar as coisas e tudo com ele, tem esperar ele falar o que ele está querendo para tentar entender, né? Então eu agradeço muito a Deus porque Deus tem me dado discernimento, porque quando eu cuido deles, eu já vi tanto assim, quanto que esse jogo de cintura que a gente fala, que lá no grupo eu vejo muito falando, né? Ah, porque fulana falou uma coisa sem entender. Hoje mesmo uma senhora falou de um alimento que ele falou iogurte, ela entendeu que era aquilo. Então eu falo que o Espírito Santo, ele nos capacita para isso. Isso não tem uma explicação. Quantas vezes eu lidei com alucinações de papai, de mamãe, de uma forma que eu consegui me sair bem naquilo, dar a volta, né? E sair daquela situação bem. E hoje eu também, falo, essas pessoas falam, não gosto que falem, ah, coitada, tá cuidando. Nós não somos coitados, nós somos amados. Nós somos escolhidos e amados por eles. Por isso. É um privilégio, né? Então, se Deus nos colocou no caminho deles e infelizmente eles adoeceram, nós vamos cuidar. Mas eu falo, sabe, que eu dou muita força para quem cuida igual a mim, porque a gente cuida tanto em casa ou numa casa de repouso. O importante é nós estarmos com eles, vivermos com eles esse pedaço que eles têm que passar, porque esse pedaço não tem ninguém passa por eles tão bem como eles passarem com os filhos que os amam, né? Mesmo numa casa de repouso, as pessoas têm ali, eles têm muitos cuidados e tudo, mas se não tem um filho, é uma coisa que uma geriatra me falou uma vez, a médica geriatra da minha mãe, do Hospital das Clínicas. Eu falei com ela assim, quando a mamãe estava já bem debilitando, já indo, eu falei com ela assim, nossa, eu queria tanto ter dinheiro para eu dar o melhor tratamento para minha mãe. Aí ela falou assim para mim: olha, Márcia, você não dá o melhor tratamento, você dá o melhor tratamento para ela. Você está aqui na minha frente, nós estamos consultando ela. E olha, no meu consultório particular, as pessoas, os filhos, eu quase não conheço. Vão as cuidadoras com os seus pais e eu nem fico sabendo o nome dos filhos. E o importante, você está fazendo por ela. Então, aquela fala também eu vivo muito disso, de pessoas que falam aquilo, eu me aproprio daquilo e falo, aquilo é como se fosse uma força para eu seguir, né? Muitas vezes essas dificuldades que a gente tem com eles são momentâneas, passa. Olha, sim, minha mãe já está no céu, né? O papai está aqui comigo, eu aproveito cada minuto dele. Então, eu falo com os pais, com pessoas que têm os seus pais, que abracem muito, beijem muito. Nós tivemos muito, eu tive muito isso com a minha avó, minha tia Josana tá aí. Vovó era muito eu vim de uma família que gosta de doce.
Minha avó gostava, meu pai gosta, eu amo. Não sei se minha tia gosta, enfim. E minha avó falava às vezes: tem docinho aí? Chegava à noite, eu dava às vezes um docinho que tinha lá, que minha prima trazia. Porque minha avó já estava numa certa idade, já estava debilitada. Eu vou negar, eu não vou dar uma caixa inteira. Eu dava, eu era um pouco errado, muitos não concordavam, mas eu falei, meu Deus, ela já não pode mais sair, ir para a igreja como ela gostava. E aquilo que você falou de que a gente tem um jogo de cintura, uma vez eu lavando a louça na casa da minha avó, que eu fiquei um tempo com a minha avó. E minha avó um dia olhou para mim e disse: Ei, você é casado? Aí eu olhei assim, vovó perguntando minha vida particular. Eu falei assim: aí eu não, vó, dá muito trabalho. Aí eu virei a pergunta. Eu disse para ela: e a senhora é casada? Eu quis ver a mente dela. Aí ela disse: eu sou. Falei: ah, é? E aí continuei. E aonde está o seu marido, vó? Tá por aí no mundo. E aí eu digo: ela errou? Não. Meu avô, que ainda era vivo, hoje não é mais também, ele não morava muito, eu nem conheci meu avô. Eles já eram separados, mas ele morava na Bahia. Ou seja, estava no mundo de uma certa forma. Então, a gente tem que ter, como você acabou de falar, a saia justa, de saber resolver. E fora aquilo que eu fazia, minha tia Josana viu muito isso, eu gravava pendrive com os louvores que minha avó gostava. E às vezes ela estava lá quietinha, eu colocava os hinos, daqui a pouco ela começava lá, se sacudir, se mexer. É trazer o que ela gostava. Aquilo que você acabou de... Você voltou novamente no assunto do baralho. E quando a sua mãe descansou, seu pai fez o quê? Ele foi pro baralho. É como se fosse uma distração para ele. Então, de repente, ele quer voltar para se distrair. A Neuza está falando assim, a Neuza Zeferino dizendo, estou emocionada, Márcia. Você é uma guerreira. A Carla Leal falando, o melhor tratamento você já deu, já dá. É amor, carinho e atenção. Minha tia dizendo, muita emoção. Ela falando que é verdade, aquilo que eu falei com a minha avó. A Aurenice também está aqui. Muito obrigado pela presença, Aurenice. O amor cobre todas as coisas. Devemos amar nossos amados. A Bíblia fala isso. Não adianta termos o dom da profecia, o dom da revelação, se não tivermos o maior dom, que é o amor. Tá? E você teve tudo. O amor, a gratidão, porque eles acolheram você. Quanto tempo que foi de casamento que eles tiveram? 50 e poucos anos. Olha só. Foi, quando eles fizeram 50 anos de casada, a mamãe estava bem adoentada. Aí ele falou assim que ele tinha vontade de fazer aquela coisa na igreja e tudo, né? Mas a mamãe estava acamada já. Aí ele falou, pai, não deu, mas nós fizemos os 80 anos da mamãe, a gente fez uma celebração na igreja, a mamãe ainda estava andando. Aí eu falei, mas nós fizemos os 80 anos da mamãe, nós fomos lá. E, então, sempre que ele podia, eu levava ele na igreja, que ele gostava muito, muito, muito de ir, de comungar, de acender uma vela, de confessar. Ele confessou tanto que o padre chegou para mim perto dele e falou assim, ô, senhor Francisco, o senhor não precisa confessar mais, não, porque o senhor já falou todas as coisas que tinha que falar. Ele não precisa mais, não, eu estou absolvendo o senhor. Eu ri tanto no dia, eu falei, pai, tá vendo? O senhor não precisa preocupar. Porque aí eu achava muito engraçado de vez em quando, até pouco tempo ele falava assim, eu quero confessar. Eu falei, pai, o que o padre falou com o senhor? Você não precisa confessar, o senhor já está absolvido. Aí porque ele queria voltar lá para confessar. Agora não fala mais, mas falou muito, né? Isso. Agora ele não fala mais essas coisas, mas igual você falou dos doces, eles eram duas baratas. Nunca vi gostar de doce assim. E até hoje eu tenho um remédio que eu dou para ele que só pode dar com água, que é o Prolopa, né? Do Paxson. Prolopa. Ele, na hora que eu vou dar o remédio, ele fala assim, mas não tem açúcar nessa água? Eu falei, pai, mas não pode, porque esse remédio não pode ter açúcar. Márcia, foi exatamente... Eu dava café para minha avó, que essa xícara eu ganhei da casa da minha avó. Aí dava café... Meu café, geralmente, ele não é muito doce.
Ele tem o tom do sabor do café, meio amargo, o amargo mesmo. A Ola bebia e ela fazia uma careta. E ela dizia... Ah! E ela falava, e eu gosto, eu acho que são detalhes que nós temos que perceber para quem tem uma deficiência, já o idoso, esses pequenos detalhes. Opa, ele entendeu que não é o que ele gosta. E minha avó, ela não mudou nesse gosto, não. Ela sempre gostava de um café mais doce. E minha tia, que é verdade, ela se preocupava que minha avó tinha minha avó não era diabética, mas tinha aquela predisposição a ter o diabetes. Então, minha tia se preocupava, mas nós cuidávamos. A Ruana chegou dizendo um beijo enorme, estava em live com o Renan no Face. Veja essa live amanhã com calma. Ela falou, mas peguei o finalzinho. Ruana, que finalzinho que você pegou aqui? Nós não estamos no finalzinho ainda não. Estamos quase ainda chegando à metade. É que nós já temos aqui, já temos uma hora de live, vai estar chegando, mas para quem não viu ainda, vamos de novo ver o papai? Mostra o papai novamente para quem chegou agora. Olha que lindo ele. É um sono, ele descansa bem, hein? E ainda não tomou o remédio da noite total, sim, que teria que tomar agora, o clonazepam. Ele só tomou a medicação da tardinha agora. E você antigamente? Já tinha escutado falar antigamente sobre o Alzheimer? Se eu já tinha ouvido falar? Isso. Bem, quando minha mãe adoeceu, eu falo que hoje em dia a gente tem diagnósticos mais rápidos e nós somos privilegiados com isso. Porque quando a minha mãe adoeceu, há mais de 20 anos atrás, a gente não tinha isso. Era tratado... O Fred contou da mãe e tal, de demora do diagnóstico também, que tratou com uma depressão. Eu acho que minha mãe foi isso. Então, eu também... O que eu tinha ouvido falar de Alzheimer era aquele, assim, por alto, né? Aí, mas eu tive uma graça muito grande de começar o tratamento da minha mãe. Quando eu descobri o Alzheimer, minha mamãe já estava bem debilitada mentalmente, né? Já estava assim, já esquecendo muito. E lá no Hospital das Clínicas, o médico que atendeu ela, o neurologista, era um professor muito bom, eu esqueci o nome dele. Ele me deu um livro, na hora, ele me deu 2 livros pequenininhos, que ele explicava tudo sobre o Alzheimer. Eu saí dali, eu comi aquele livro, li tudo, depois li o outro, e aí eu fui para as redes sociais, tinha o Facebook, me informei de tudo. Então, todas as fases que a mãe ia passando, eu já tinha lido, já tinha sofrido com aquela fase que ia vir. Aí, com isso, eu fui aprendendo. Não se deve sofrer. Agora há pouco, no começo, seu pai tem Corpus de Levi, certo? É. E desse diagnóstico, você já tinha para falar? Ele também não tinha ouvido falar. Quando foi há 4... Olha para você ver, a gente fala muito eu tenho ouvido falar muito agora nas lives, e já ouvi falar, que as pioras das demências vêm muito depois de uma perda, né? Logo que a mamãe faleceu, ele ainda ficou quase um ano, assim, mais tranquilo. Bem. Quando eu fui no neurologista com ele, por causa ele já fazia controle por causa do Parkinson. Mas eu vi que ele estava conversando. Meu marido falou assim, meu marido fica até mais tarde acordado, falou, Márcia, o seu pai está conversando com a televisão. Márcia, o seu pai acordou e foi lá na janela e estava dando tchau de madrugada lá na janela para a rua. E aí, ele falou, seu pai fez isso. Aí eu comecei a ver algumas coisinhas assim, pontuais, pequenas. Aí eu falei, o dia que eu for no neurologista agora, tá marcado, e a bênção aqui estava marcado no neurologista. Aí eu fui. Cheguei lá e falei com ele, olha, aconteceu isso, papai também tá tendo um sono um pouco inquieto. E aí eles olharam, conversaram, já tinha o Parkinson, começou as alucinações, e conversando com a televisão, estava tudo muito pouco. Nada grande igual veio depois. Aí eles falaram assim, isso é Levi. Eu olhei, fiquei assim, Levi, pensei comigo, que será isso? Aí eles começaram a conversar entre eles, aí eles falaram, é o corpúsculo de Levi. Eu, hã? Ainda é um nome desse? Corpúsculos de Levi. Falei assim, aí eu fiquei para me morrendo ali por dentro, querendo saber o que era. Aí esperei eles conversarem e tudo. Aí depois eles olharam e falaram,
seu pai está indicando que pode ser uma demência que veio, porque o Levi vem muito do parkinsonismo e está tendo esses problemas agora e tal, mas nós vamos pedir novos exames e tal, papapá. Aí foi, mas já entrou com a dona Epedila, na época. E aí começou com uma dose baixa, mas aí, quando já para outra consulta, quando eu cheguei lá, os sintomas já tinham aumentado muito. É assim, então, porque ele é mais rápido, né? Então, eu não conhecia. E aí, foi uma coisa que me deixou muito triste, porque, como eu já tinha passado com minha mãe, e papai sempre tão bem, sabe? Com quase 90 anos, eu falei, papai descobriu perto do aniversário de 90 anos dele. Eu falei, não é possível que meu pai, com quase 90 anos, eu achei que papai não ia passar por essa problemática toda. E aí fui pesquisar, sempre pesquisando e tudo, e os sintomas vieram, mas vieram com força, né? As alucinações, subindo pelas paredes, pulando de pé de mamão de 4 metros, assim, né? Na imaginação, né? Então foram, assim, loucuras terríveis aqui nesse quarto. Muitas, muitas loucuras. Mas Deus me deu, assim, muita ainda força, passar noites com ele aqui acordada, mas passava. 3, 4 noites, depois passava, vinha uma calmaria, até calmo demais, é assim, né? Às vezes dorme demais, depois... E agora passou. Infelizmente, né? Ou felizmente, a gente, quando um queridinho da gente vai ficar acamado, a gente não sabe se ri, se chora. Porque a gente sabe que é a fase que vai acontecer. E que vai indo, mas... né? A gente sabe que precisa passar por isso, não tem como sair dessa. Então, hoje ele não anda mais, ele está na fase de não andar mais. Não. Se eu falasse assim, eu não queria que ele tivesse acamado, ele não estaria aqui. É uma fase, né? E se ele está acamado, eu aprendi que a gente corre, a gente anda conforme a maré, a gente nada conforme a maré, né? Porque aí eu parei esse susto todo que eu tive com ele, era porque no fundo, eu falava assim, não, eu ainda comentei isso com você, que numa das internações dele, eu sofri muito numa das últimas internações dele, que foi no carnaval o ano passado. E ele estava assim, alucinando dentro do hospital, tratando uma pneumonia, e ele só tratava uma pneumonia, porque para eles, ele só tinha pneumonia. A demência era a demência dele, era o normal dele. E eu já estava enlouquecendo, porque ele queria pular da cama, ele queria... Sabe? E eu estava sozinha, não tinha... algumas pessoas me ajudaram até, sou muito grata a todas as pessoas, porque como eu sou filha única, então uma filha estava no Rio, a outra tinha viajado, então ele adoeceu. Aí só fiquei com uma das filhas aqui, então é assim, né? Aí as minhas primas me ajudaram, umas foram para o hospital. Mas como era carnaval... Pra você ter ideia, para chegar lá, demorava 4 horas por causa do trânsito. Por fim, eu desisti de fazê-lo sofrer. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Ninguém mais troca comigo. Fiquei direto no hospital, uns 6, 7 dias com ele lá. E nesses dias de hospital, eu comentei com vocês, até comentei no grupo, não sei se foi com você também, que eu comecei a perguntar se era justo. Eu comentei isso com você. É justo. Aí depois, dentro do hospital mesmo, Deus foi me tratando aquilo. E ele falou, veio a palavra para mim, misericórdia, misericórdia. Então, eu falei, nada. Se eu for olhar, não é justo você quebrar um pé. Não é justo. Não é justo você ficar cego. Não é justo você ter uma demência. Não é justo você ficar no hospital do jeito que eu estava com ele e eu vendo ele sofrendo. Mas não é justo. Falei assim, não é justo? Que é justiça para nós, né? Nós temos que o quê? Pedir misericórdia nessa hora, né? Foi o que eu peguei e falei, vamos, misericórdia, misericórdia. E Deus colocou para mim, lá no hospital,
pessoas que me ajudaram. Um senhor que eu não conheço, que saiu da cama dele, em frente à enfermaria, né? Então, em frente, ele estava dormindo com o sogro dele. E meu pai querendo me bater, querendo pular, e começou a me xingar. Coisa que ele não faz. Palavrões, ele não faz isso, né? Aí o moço, ele viu que eu já não estava assim, dando fôlego mais para lidar com aquilo, eu afastei minha cadeira e deixei ele falando e afastei a cadeira assim, de perto dele. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu posso orar com ele? Eu falei, pode sim. Então ele passou, esse moço foi para a beira da cama do papai, orou com o papai. Eu sou católica, né? Mas eu sou muito aberta, eu acho que as pessoas, eu sou um Deus só, eu amo o Senhor, como todos que aqueles são cristãos o amam, e até aqueles que não o conhecem, Deus ama, né? Então, ele orou com o papai, e papai acalmou. Aí, no outro dia, papai teve alta, não tinha ninguém para me ajudar a sair do hospital, porque ninguém conseguia chegar no hospital, em pleno carnaval. E papai estava calmo, eu dei banho e tal. Quando eu vi, a moça passou do almoço e falou assim comigo, você já tá de alta? Eu falei, pai, já tá. Então, mas espera, dá almoço para ele. Aí eu falei, é mesmo, porque até eu chegar em casa, fazer a comidinha dele. Quando eu falei isso, o papai virou cão. Papai começou a ficar agitado. Por quê? Ele queria ir para casa. Tadinho. Aí ele ficou tão agitado, aí Deus mandou um outro anjo. Um outro rapaz estava na outra, foi para cá, me acalmou ele, me ajudou a levar ele até. Aí eu falei assim: não, o senhor não vai comer, nós vamos para casa. Me ajudou a colocar ele dentro do carro, do Uber, e eu vim para casa. Demoramos umas 2 horas dentro do carro para chegar aqui, porque aqui gasta meia hora para o hospital, por causa do carnaval, ficamos umas 2 horas dentro do carro. Aí papai veio para casa, ele ficava nervoso, eu falei, pai, tá chegando em casa. Aí ele acalmava. Então, esse momento que eu falei para vocês da justiça e da misericórdia, Deus, ele é misericordioso demais com a gente, né? Então, ele me deu aquele momento que eu comecei a pedir misericórdia, ele trouxe através dos anjos que estavam no hospital para mim. A Sara tá falando assim, a Sara Chagas dizendo, a mamãe é um exemplo de filha. Peço muito a Deus para ser pelo menos 10% da filha que ela sempre foi. Elas são 1000. As minhas filhas são 1000. Eu falando que eu não gosto muito de falar, não, porque sabe quando aquelas pessoas que falam e baba? É eu. Então, e aí eu te pergunto agora, Márcia, se você tivesse um momento para falar com a sua mãe, ela chegasse e sentasse aí para você, uma meia hora, algum momento que você pudesse falar assim, olha, vou por ele falar com a sua mãe, o que você diria para sua mãe? Eu diria a ela. Assim, pensando assim, eu gostaria de falar muitas coisas, mas o que eu mais gostaria de falar com ela é que ela era a mãe que eu gostaria que eu tivesse. Se eu tivesse que nascer, eu nasceria dela. Ela foi a mãe que Deus me deu mais linda do mundo, mais maravilhosa, e que me ensinou a amar. Eu acho que o maior ensinamento da minha mãe, ela era muito nervosa, muito brava, muito tudo, mas eu falo que parecia um gigante de açúcar. Porque ela era um gigante que se você falasse desse um beijo nela, ela desmontava. E então, se você tivesse agora esse momento total de conversa rápida, forte com seu pai que está aí do lado, o que você diria para ele? Eu diria para ele que eu sou grata, muito, muito grata por ele ter sido o meu companheiro. Que a minha mãe foi minha mãe, me cuidou. Mas o meu pai, ele é um companheiro de caminhada. Era como se tudo que eu fizesse, era só eu abrir a boca. Ele estava na frente.
Então, isso, eu diria para ele agora, assim, eu sou muito grata a Deus por ter me dado um grande companheiro, E né? eu tenho certeza disso, Márcia, porque você me mostrou com a sua história e eu vi isso e eu sinto isso. Você sabe que eu tenho essa sensibilidade, nós conversamos outras vezes. É como se seu pai permitisse e pedisse para Deus, para o Papai do Céu, e dissesse: Deus, leva primeiro a minha esposa, porque ela está sofrendo, e eu aguento as pontas aqui. No Foi final, eu muito sei que a minha filha cuida de mim, mas a minha esposa não. Ele não quis que ela sofresse. Essa história você me passou isso muito real. Tá? Então eu vejo que o espírito dele possa ouvir, que ele nos ouça e que ele tenha certeza. Deu certo. Qual é o nome dele mesmo? São Francisco. Deu certo, viu, seu Francisco? A sua oração foi atendida. Ela está descansando lá. E o senhor está sendo bem cuidado. Fica tranquilo. Eu estou muito grata a Deus também por ter me dado a minha família, né? Eu falei que eu não tive mais filhos porque eu não pude, porque senão acho que eu ia ter mais. Porque eu tive 3 filhas e eu tenho um problema renal. Aí a médica falou para mim, olha, você tem que ligar as trompas, porque essa última gravidez já foi uma gravidez que você não poderia ter. Eu tenho uma nefropatia crônica, né? Aí, que é assintomática, eu convivo com ela bem, graças a Deus. E Deus, eu não teria mais filhos, porque Deus me deu um marido que foi companheiro, que foi um pai, que é até hoje um filho. Ele conversa, ele fala assim que ele não pôde cuidar dos pais, que os pais morreram com 60 e o outro com 65, mas que ele tem a oportunidade de estar com os meus pais como os pais dele. Ele fala, Márcia, eu tenho mais tempo com os seus pais do que eu tive em vida com meu pai e minha mãe. Porque eu fiquei 18 anos na casa do meu pai e da minha mãe, né? Eu saí de casa. E com seus pais, eu tenho 37 anos de casados. Como eu sou filha única, ele tem 37 anos que convive com meus pais, mais, porque eu nunca desgrudei deles, né? A gente sempre morou perto, sempre morou junto, e junto assim, bem perto, né? E o meu marido sempre fala isso comigo, que ele tem os meus pais, né? E como os pais dele, a gente pôde. Aí ele fala assim, Márcia, ele comenta comigo, nós somos uma família diferente, porque a gente sempre teve os seus pais com a gente, cuidamos deles e tal. Somos uma família diferente. E ele sempre comenta comigo isso. Porque muitas pessoas, às vezes, vão passar anos e não vão ter isso, cuidado de ter que ficar com o pai, com a mãe, né? E eu acho bom isso, o bonito também, que ele não acha pesado isso, o pesar de estar, né? Porque estamos juntos, somos família, somos pais, somos filhos, somos irmãos, somos netas, então somos assim, temos aquele convívio gostoso que somos, infelizmente, tivemos que passar pelas doenças, né? Mas todas passamos e estamos passando, mas eu posso dizer que se Deus me levar hoje, eu iria feliz. Então, por mais que eu cuide, isso não me dá infelicidade, só me traz felicidade. E quando eu passei por vários períodos de depressão, porque a gente não tem como passar por isso. A psicóloga fala muito comigo. Se você passasse por isso sem sofrer, você não seria você seria uma máquina, você não seria uma pessoa. Então, quando eu entrei no grupo eu estou tentando lembrar quem me convidou para o grupo, do Alzheimer, porque eu sou do grupo Demência Corpo de Levi, um outro grupo do WhatsApp. E alguém me colocou nesse grupo, né? Aí, quando eu entrei, eu mandei um áudio, eu estava péssima no dia, chorando, e dizendo que eu estava
muito triste com tudo que estava acontecendo, e contei um pouquinho da história e tal. Mas eu estava também, assim, precisando trocar de medicação. Eu já estava com a medicação. Então, tudo a gente precisa ser. Eu falo hoje com as pessoas: vão ao médico, tomem seus remédios, porque são muletas que nós precisamos. Então, eu troquei, fui a um psiquiatra, troquei a medicação. Hoje eu estou muito melhor. Isso tem 2 meses. Eu já estou melhor. Eu estou podendo conversar e falar de tudo isso com alegria. Estou chorando, mas é porque eu sou chorona mesmo. Mas eu sou feliz. Graças a Deus, peso, né? tudo o que aconteceu. Eu pude tomar a medicação agora, estou melhor. Eu não sou mais aquela chorosa que entrou no grupo. Eu lembro que uma das meninas respondeu assim para mim, não lembrava meu nome, falou: sabe aquela filha chorosa que entrou? Era eu. E eu estou muito melhor, né? E agradeço, né, a todos do grupo, que isso tudo vem me fortalecendo, né? Porque nós estamos quase terminando nossa live, já indo para 1 hora e meia. Demais. Não, foi ótimo, maravilhoso. Fique tranquilo. Tá bem? Você está cansada? Vem cá. O Avelino chegou aqui, ó, o maridão. Boa noite, meu querido. Parabéns, viu, pela família. Obrigado. Deus abençoe. Parabéns mesmo. Foi um momento de emoção. Estamos quase terminando. Pela esposa, pelo seu sogro, que não é sogro, é um pai, né? Verdade. Uma linda história, tá? E eu quero só... Pode ficar aí. Se não tiver com compromisso, estamos quase terminando, tá? Se não tiver problema. Os pedidos acabaram, mas... Fique à vontade. Eu quero dizer para as pessoas, o exemplo que a nossa querida Márcia deu é para você, filho. Para você, filho biológico, que às vezes não dá valor ao seu pai. Para você, filho biológico, que às vezes responde ao seu pai. Para você, filho biológico, que fala que quer assumir. Olha o amor dessa mulher. Que é filha, sim. Não nasceu, mas ela nasceu melhor. Nasceu do coração. Nasceu do coração da mãe dela. Nasceu do coração do pai dela. E ela não abriu mão disso. Tá? Pelo contrário, quando soube da história que ela contou, lá na praia, lá em algum lugar que ela contou, na praça, seja onde foi, quando alguém soltou ali, ela fingiu demência. Quem fingiu demência foi a Márcia, para a mãe, quando era pequenininha, para que a mãe não percebesse nada. O que foi isso? Amor. Preservou a mãe. E a mãe, depois que o avô foi visitar, a mãe ficou brava, revoltada, porque a mãe era ruim? Não. Era medo de perder a filha. Meus queridos, e nós muitas vezes somos ingratos, nós muitas vezes reclamamos da vida. E nossa querida Márcia está aí, sendo grata por tudo. Ela está consciente que o paizinho dela está com 93 anos. Ela sabe que, de repente, daqui a 2 anos, ele pode não estar. Olha que lindo. Ninguém está enganando a Márcia, não é verdade? A Larissa mexendo, olha que lindo. Tira a mão daqui. Ele segurou sua mão, Márcia? Eu acho que é. Ele não gostava muito, ele não de ficar essa beijação, abraçação, não. Ele é muito carinhoso, mas não é não. Quando eu ficava alisando ele, que estava mais luto, ele falava assim: tira a mão de mim, que eu não sou santo ficar alisando, não. Mas ele é muito carinhoso. A Ruana está falando, cada um de vocês no grupo, depois de um tempo, se tornam mais fortes e acabam ajudando uns aos outros. Então, eu quero terminar minha frase para vocês, família. Não, que bom que o marido chegou. Para toda essa família, parabéns. Por que vai falar parabéns? Porque eu passo muito por isso. Às vezes as pessoas me dão parabéns pela educação. E às vezes a gente fica admirando que é tão normal esse amor. Que a gente diz parabéns por quê? É normal. Não. Porque não é todos que abraçam, que fazem, que abrem mão de tudo. Você tem uma família, que é seu esposo, suas filhas. Você tem um esposo que está aí junto com você nesse barco. Então, o senhor esposo, Deus abençoe, meus parabéns. A você, Márcia, as meninas,
Deus, somente Ele vai recompensar. Não é simplesmente as minhas palavras, não é simplesmente, de repente... Eu sei que, de repente, um olhar que Ele faz para você acalma o seu coração. Às vezes, até Ele pedindo para jogar baralho, é uma recordação de um passado, é para acalmar o seu coração. Então, parabéns pela filha, parabéns pela mulher que você é, parabéns pelo exemplo de mãe, de esposa, de mulher digna que você é. Cristã. Isso é ser cristã. Porque independente da religião, católica ou evangélica, ou espírito, seja o que for, não adianta você ir no estabelecimento se você não ser uma verdadeira pessoa cristã. E a Márcia está aí mostrando que é uma verdadeira cristã. Então, nessa noite eu digo para você, parabéns. Meus parabéns que você chegou até aqui e vai até o fim. Mesmo depois que ele um dia descanse, que ele vai se encontrar com a mãezinha. Isso é fato. Que bom, que graças a Deus. É o ciclo da vida. A sua história vai continuar. Tem um esposo aí, firme e forte, tem as filhas, tem neto. Esse casal novo, jovem, já tem netos, né? Sim, tá? 3 maravilhosas. Fique em paz. Eu amei a live de hoje. As pessoas estão dizendo aqui, ó, a Carla falando, Márcia falou demais, não. Nos ensinou muito, bela trajetória. Deus te ilumine sempre. Você é um amor puro. Obrigada pela live maravilhosa. A minha tia José está falando, parabéns para essa família. Então, é só gratidão. E agora, eu deixo você dar suas últimas palavras, agradecimento, seja o que for, seus momentos finais com você. Borrei a maquiagem. Eu queria muito. Eu falei que eu pensei muito na hora que eu gostaria agora. Primeiro, eu quero mandar meus beijinhos para todo mundo que entrou, que veio ver a live. Meu beijinho no coração de cada um. Da minha filhinha lá do Rio, que eu não tenho visto por causa da pandemia, minha netinha, meu genro, a minha netinha maluca, meu coraçãozinho tá doendo de vontade de vê-los, Malu, Samanta, Cris, todo mundo do Rio, e a minha netinha Alice e Maria Clara, que estão me assistindo, falam que é a minha vovó, Manuela, minha filhada, meu docinho, Isadora, todo mundo que entrou na live, eu quero agradecer e deixar meu beijinho carinhoso para cada um de vocês. Mas eu tive uma inspiração no meu coração, que eu queria fazer uma oração para aos pais que querem ter filhos e têm medo de adotar. Isso veio muito forte hoje para mim. E também porque eu sempre, quando eu posso, eu vejo alguém que está querendo ter filhos, não está conseguindo, eu sempre jogo, não, adota. Tem tanta criança precisando de um pai e uma mãe. E se os corações de minha mãe e meu pai não se abrissem para isso, eu não estaria aqui hoje, eu não sei onde. Eu estaria vivendo, que certamente eu viveria, né, de outra forma, mas eu talvez não fosse tão feliz, né? Não tivesse uma família tão feliz como eu tive. Então, eu gostaria agora de pedir ao Senhor que abençoe cada casal que não pode ter filhos, que o Senhor abra o coração deles, a mente, para uma adoção, para que tenham o seu filho de coração, para que tantos orfanatos que têm crianças esperando pelos pais, sedentos de amor para dar e de receber. Que o Senhor abençoe cada um desses corações, que eles se abram para isso. E também eu queria pedir muito pelo grupo, todos os cuidadores, por todos os nossos queridos que estão sendo cuidados, pelos nossos amores. Que o Senhor abençoe cada um deles. Derrame as bênçãos sobre todos os administradores do grupo, Juana, Roselene, Leandra, que no início do grupo, eu até tentei sair do grupo, e Leandra me passou, falou, não sai. Eu voltei. E agradecer também, né, a todos e dizer que isso, eu não acho que o que eu tenho, o que eu tive, o que eu sou,
é só uma vida que, graças a Deus, eu tive o amor para me cuidar. Amém. Por isso eu dou. A Samanta Oliveira dizendo: te amo, mamãe. Você é um grande exemplo para nós. Ela falou: Malu tá mandando beijo. Elas são guerreiras. Eu falo que eu não tenho filhos, tenho guerreiras. Tenho a 3 Malu guerreiras. tá mandando beijo, viu? Ai, Maluzinha, meu xodó. Isadora disse: essa história é maravilhosa. A Ruana disse: eu recebi meu filho com 11 anos e crio sozinha. A Ruana adotou o filho dela, Davi, viu? É, que lindo. Lindo, maravilhoso. Deus A Ruana abençoa. quer um irmão para ele. Já não sou mais. Eu sou o irmão da Ruana. Eu já me confundo todo. A Sara falando: eu tenho tanto exemplo do amor que foi a adoção da mamãe que morro de vontade de adotar uma criança, mesmo tendo 2 aqui. À vontade, Sara. Se joga! Amei sua oração, seu pedido. E agora eu quero, para encerrar, porque eu senti antes da sua oração, e olha só, a Samanta falou: eu ainda vou adotar um filho para ser irmãozinho da Malu. Anotem aí, gente. Vamos cobrar esse povo depois. O pai tá rindo ali atrás. Eu gostaria, se você me permitisse, fazer uma prece final com a câmera virada, porque para mim é muita alegria, muita gratidão, se você me permitisse, como para o seu pai. Eu pensei nisso agora. Se você quiser ficar na cabeceira dele, como se fosse, ou com a mãozinha nele, mas eu queria estar olhando para ele para fazer uma oração também por todos nós, mas por isso. Olha aqui, uma oração, pessoal. Pai, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração, seu Chico? Vamos fazer uma oração. Vamos rezar. Tá? Se ele não acordar, não tem problema. Olha, o olho dele é pertinho, parece eu vi o outro. Ele resmunga. Ai, que lindo. Vamos lá. Fica tranquilos. O importante é que estamos vendo. Vamos rezar, seu Chico. Vamos fazer uma oração. Vamos rezar? Vem cá, vem. Senhor Deus, Pai de amor. Pode deixar ele na mão. Ele mexendo. Queremos agradecer ao Deus pela vida do nosso amigo Chico. Senhor, o Senhor começou a boa obra e vai até o fim. Cuida dele, ó Deus. Continua cuidando dessa família, ó Deus. Fortalece ele. Eu aprendi uma frase e eu carrego ela até o fim. A última palavra vem de Deus. O médico pode dizer uma coisa, o médico pode falar uma outra coisa, mas é o Senhor que vai dar a melhor palavra. Senhor, cuida do seu Chico, com amor, com carinho, que ele amanhã ele acorde bem, se alimente bem, que ele jogue o joguinho dele, que ele seja feliz cada vez mais. Oh, Deus, abençoa ele, que ele fique tranquilo cada vez mais, que ele tenha certeza, que o espírito dele tenha certeza que ele fez o papel dele bem, que ele cuidou dessa filha tão amada, que ele foi um bom marido. Oh, Deus! Que ele pode... Ele está orando junto comigo. Vamos lá, a oração que todos nós sabemos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E não nos deixe em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Senhor, esta oração fala: seja feita a vossa vontade. E é o que nós pedimos. Muito obrigado, minha amiga. Eu que agradeço. Deus te foi a bênção. Desculpe o tempo. Se eu demorei muito. Imagina, eu que demorei a conectar. Deus abençoe. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos quase terminando nossa live. Nossos queridos aqui dizendo amém. A Ruana. Minha tia Josana dizendo que lindo.
São exatamente 10 horas e 11 minutos. Foi muito emocionante. Vamos dizendo amém. Lembrando que amanhã, 7 horas da noite, doutora, só para falar a live de amanhã, confirmado já a live de amanhã com a doutora Charles Silva Oliveira, cirurgiã dentista, amanhã 7 horas, tá? O tema é atendimento odontológico para o idoso com Alzheimer. Uma live maravilhosa nós tivemos agora, e agora amanhã 7 horas, estamos aqui, tá? Depois, terça-feira, uma outra live. Mas amanhã, com uma doutora. Cirurgiã dentista. Tema atendimento odontológico para o idoso com Alzheimer. Não perca. Você não viu a live de hoje? Volte lá. Vale a pena. Foi muita emoção. Senhorzinho de 93 anos. Mostramos ele, oramos junto. Nosso amigo Renan que chegou. Um abraço a todos. Juntos somos mais fortes. Eu volto amanhã. Amém, Samanta? Obrigado. Olha, Samanta, meninas que não estão no meu canal, se inscrevam no meu canal. Dá o primeiro sininho lá para vocês verem quando eu chego com algo novo, com lives. Eu tô para marcar uma live valendo a camiseta. Olha, essa camiseta aqui, ó. Eu tô para marcar para essa próxima semana uma live. Tá vendo, olha? Então, se inscreva no canal. Traz para a roda com o Fábio Almeida. Tá? Porque juntos somos mais fortes. Um beijo. Até amanhã, 7 horas da noite, hein? Eu espero vocês. Fui!